18 de janeiro de 2017 foi o dia em que o ministro Teori Zavascki acabou sofrendo um acidente aéreo e a gente vai saber os detalhes desse acidente agora. Muita teoria da conspiração, muito papo contraditório, muito papo politizado, o que é uma coisa que a gente está abominando aqui, né? A gente politiza o que tem que ser politizado, o que não tem que ser politizado, a gente traz a real. Então, opinião técnica pelo Lito aqui do canal Aviões e Música, tá? Um canal que eu assisto, que eu gosto de consumir o conteúdo e que eu trago aqui com o maior prazer, porque sei que é um cara sério, que trabalha direito e traz as informações com a melhor qualidade, com a maior clareza possível e imaginável na parte técnica de aviação. Não tem para ninguém. Canal Aviões e Música. Recomendo demais. Lito, explica para a gente o que aconteceu nesse dia do acidente do ministro Teori Zavascki. A gente já volta com os comentários aqui para você. Fica comigo até o final. Se inscreva no canal se não me conhece. Meu nome é Thiago Parigini, sou jornalista. Ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha e eu quero aqui o seu compartilhamento. Foi acidente? Foi a mando de alguém essa tragédia? Teve uma manipulação política por trás? Não teve? Eu quero saber o que você acha, mas ouça com atenção as palavras do Lito. 8 de janeiro de 2000, Osmar Rodrigues Mazinho recebe uma ligação. Era Carlos Alberto Filgueiras, o dono do Hotel Emiliano, um dos hotéis mais luxuosos do mundo, e também o proprietário do avião que ele pilotava, um King Air C-90 GT, de matrícula Papa Romeo Sierra Oscar Mike. Mazinho deve ter estranhado a ligação, porque quem ligava para marcar os voos era geralmente a secretária e nunca o patrão. A missão seria decolar no dia seguinte para Paraty, com mais 3 passageiros, além do próprio Carlos Alberto. Entre esses 3, o ministro relator da Lava Jato, Teori Zavascki. Senta que lá vem história. O vídeo de hoje sempre foi muito pedido aqui no canal, principalmente contava com personagens sensíveis da história política recente do Brasil. Todas as informações factuais que eu vou passar nesse vídeo constam do relatório final apresentado pelo CENIPA. Eu apenas transformei as informações para ficarem mais entendíveis por todo mundo. Como em todo relatório, é preciso ter primeiro respeito com as vítimas do acidente. E a razão principal do relatório é justamente evitar acontecimentos futuros. O CENIPA é um órgão extraordinário de investigação de acidentes aéreos. Eu conheço alguns dos técnicos que trabalham tanto no CENIPA quanto nos CERIPAs, e eles possuem um método e uma disciplina exemplar. E por isso é um órgão acreditado que já foi solicitado a auxiliar até em investigações fora do país, dada a expertise que eles têm. São cabeças pensantes mesmo. Por isso, deve ser dolorido quando um relatório final é produzido depois de anos de investigação, composto por mais de 20 especialistas em todos os campos da ciência e engenharia, e vem alguém falar em sabotagem ou crime político sem ter nenhuma prova, sem nenhum estudo, apenas baseado no "eu acho que". Ah, e detalhe, até representantes do órgão americano, que é o NTSB, e do órgão canadense participaram dessa investigação. Então vamos contar a história do voo. E se gostar da pesquisa, já deixa o like agora para não esquecer depois, hein? Enquanto atendia o telefone do seu patrão, o Mazinho se programou para a missão: decolar às 10h30 da manhã do dia seguinte em direção a Paraty. O tempo não estava muito bom, mas ele conhecia a região como ninguém. Sempre fazia viagens para lá, mesmo com o tempo não muito bom. Como a gente já viu aqui, no episódio 672, o fato de se conhecer bem uma região leva a uma falsa sensação de segurança, chamada de consciência do difumanço. Durante todos os que o piloto esteve trabalhando com o operador, ou seja, o dono do avião, né, jamais deixou de fazer um voo programado. O operador era tido como uma pessoa exigente e
impositiva, mas, de acordo com relatos durante a investigação, não realizava intervenções durante o voo. Geralmente se envolvia em conversas com mais alguém no avião, então ficava na leitura dele. Na quinta-feira, dia 19 de janeiro, como sempre fazia, o piloto chegou mais cedo ao hangar no Campo de Marte para preparar o voo e abastecer o Papa Romeo Sierra Oscar Mike. Aqui mostrado nessa foto do colega Rafael Brescia. O plano de voo foi apresentado às 7h35 da manhã, com previsão de decolagem para as 10h30. Neste momento, não havia nenhum problema lá no aeródromo de Paraty que pudesse restringir a viagem, e as informações meteorológicas indicavam condições favoráveis ao voo visual, mas com possibilidade de degradação por chuva contínua e presença de nuvens do tipo cúmulos encastelados nas próximas horas. O relatório final apresenta as imagens dos satélites meteorológicos indicando chuvas constantes em Paraty no momento do acidente. Por volta de 9 da manhã, a aeronave foi abastecida com combustível suficiente para ir do Campo de Marte até Paraty e voltar para o Campo de Marte sem necessidade de reabastecer lá no destino. A rota era a mesma que o piloto fazia sempre. Uma saída sob regras visuais durante a subida e a transição em rota para voo por instrumentos, com retorno a regras visuais quando já estivesse na descida para o pouso, já que Paraty não opera em condições de voos não visuais. Perto do horário de sair, já estava tudo pronto. Mas um passageiro não chegou. Não se sabe ao certo qual passageiro que se tratava, mas isso irritou profundamente o dono do avião. Além do dono, fariam o voo como passageiros o ministro Teori Zavascki, de 69 anos, relator da Lava Jato, ora acusado de favorecer Lula e Dilma, ora acusado de favorecer a Polícia Federal. A massoterapeuta e bailarina Maíra Panas, de 23 anos, e sua mãe, Maria Panas, de 55 anos, que tinham sido completados 2 dias antes da viagem, na terça-feira. De acordo com as informações obtidas na investigação, o piloto se autoavaliava como uma pessoa tímida, ansiosa e que não gostava de cometer erros. Prezava muito pela pontualidade e desagradava-se com situações de atraso. O atraso de um dos passageiros causou um atraso na saída do voo de 1h30 e a decolagem aconteceu somente ao meio-dia. Neste momento em que o avião saía de São Paulo, Paraty já não constava com boas condições visuais para o pouso. Para o Osmar seria mais uma operação de rotina, afinal, nos 12 meses anteriores ao acidente, ele tinha realizado 33 voos com destino a Paraty. 24 minutos depois da decolagem, o King Air Papa Romeo Sierra Oscar Mike solicitou para o controle de tráfego aéreo a descida e um desvio à esquerda da rota. Neste momento, houve uma coordenação para modificação das regras de voo. Ela passaria de instrumentos para regras visuais. E foi informado o ajuste de pressão de referência do aeródromo de São José dos Campos, em São Paulo, que era de 1018 hectopascal. Como Paraty não possui nem torre de controle, nem rádio auxílio, nem meteorologia, não tem nada lá, a pressão barométrica de referência usada é a de São José dos Campos, que fica a mais de 118 quilômetros de lá. A pressão barométrica é responsável pelo ajuste do altímetro do avião. Durante a descida, agora já sem controlador e usando uma frequência de coordenação de tráfego, o Sierra Oscar Mike faz um desvio à esquerda para passar ao lado de uma das propriedades do dono do avião, como sempre era feito. As imagens de radar e de meteorologia mostram a trajetória da aeronave, tangenciando a propriedade e também desviando da área de chuva que nesse momento estava caindo sobre a Baía de Paraty, bem em frente à pista de pouso. Depois de fazer uma curva à esquerda em descida sobre o mar, a aeronave prosseguiu, ainda em descida, com proa no sentido sul. E quando se aproximou da linha do litoral, curvou para a direita, até ficar na proa do aeródromo de SDTK. Nesse momento da curva, o piloto reportou que estava ingressando na aproximação para a pista 28 e estava descendo e passando por 1.500 pés de altitude, ou seja, uns 457 metros acima do nível do mar. Para vocês terem uma ideia de como estava a visibilidade, essas duas fotos de uma câmera de um heliponto mostram o tempo no momento da decolagem, que é a foto da esquerda,
e no momento do acidente, que é a foto da direita. Prosseguindo na aproximação, o trem de pouso foi baixado e houve um aumento na razão de descida que atingiu até 2.000 pés por minuto, o que fez com que a aeronave gerasse um alerta de sink rate, que significa aí uma alta razão de afundamento. Depois desse alerta, o piloto pressionou o botão Terrain Inhibit no painel do EGPWS, que é um sistema de proteção contra colisões contra o terreno. Quando ele fez isso, todos os avisos visuais e sonoros do sistema de proteção foram inibidos. Logo em seguida, o piloto cancelou a aproximação, recolheu o trem de pouso e anunciou no rádio: Sierra Oscar Mike, setor Eco de Paraty, aguardando um pouquinho até a chuva passar e melhorar a visibilidade. Mantém 1.300 pés, Sierra Oscar Mike. Nessa transmissão, o piloto informou aos outros aviões que estivessem ali naquela área que ele estaria a leste do aeroporto de Paraty e a 400 metros de altura, circulando em espera. Cerca de 2 minutos depois do recolhimento do trem, o piloto baixou o trem novamente e o EGPWS, que estava inibido, mas funcionando, gravou o deslocamento do avião, contornando a Baía de Paraty em uma descida suave de 740 pés por minuto, que dá aí 225 metros por minuto. O piloto voltou a usar o rádio e disse que estava reingressando na final de Paraty, com o trem embaixo e travado. Não é possível afirmar por que o piloto decidiu não fazer a espera que ele tinha anunciado alguns minutos antes e resolveu tentar nova aproximação sem esperar o tempo melhorar. O fato é que até este momento de tentar a segunda aproximação, nós temos um avião perfeitamente normal e um piloto muito bom aos controles e que conhece a área como ninguém. Mas tem algo que não está certo. A visibilidade e as condições atmosféricas não permitem o pouso. Preto no branco. Com aquela visibilidade, não seria possível pousar em Paraty. Então, por que o piloto tentou novamente? Nos dê a resposta. Baseado em psicologia e outros itens relacionados do piloto na fonia, bem como em registros anteriores de operação, temos as seguintes informações na página 62 do relatório. Considerando as características da aviação executiva e o perfil do piloto, é possível que, ao longo de sua trajetória profissional, ele tenha desenvolvido uma pressão autoimposta, voltada ao cumprimento dos voos planejados, levando-o a aceitar condições abaixo dos limites mínimos requeridos para o tipo de operação. A arremetida realizada após a primeira tentativa de aproximação e a verbalização de que iria aguardar a melhoria das condições meteorológicas indicaram que, inicialmente, o piloto havia identificado as condições que inviabilizavam a aproximação para o pouso. A análise dos parâmetros de voz, fala, linguagem do piloto evidenciou que ele estava tenso naquele momento do voo. As variações observadas em seu estado emocional indicaram que, mesmo após sair da condição adversa gerada pela chuva e dirigir-se ao setor Eco, que é este do aeroporto, o piloto ainda se encontrava ansioso. As circunstâncias daquele voo, que havia atrasado e irritado o operador, bem como o perfil do piloto que evitava conflitos, podem ter elevado o seu nível de ansiedade. Tal cenário pode ter levado o piloto a buscar alternativas para concluir o voo de modo a atender aos anseios do operador. Esta foto mostra a trajetória que ficou registrada pelo EGPWS. Ao 12h43, a aeronave estava a apenas 270 pés de altura, que dá aí 82 metros, e com uma velocidade em relação ao solo de 222 km por hora. 30 segundos depois, o gravador de voz da cabine grava o som de um impacto e encerra a gravação. O Sierra Oscar Mike, baixando cada vez mais a sua altitude para ter visibilidade, havia tocado a asa direita na água, na Baía de Paraty, com uma grande inclinação de curva, o que indicou uma desorientação espacial. Todos os ocupantes do avião perderam a vida.
Mas como é que pode um piloto tão experiente se desorientar? Eu acho que esse é o ponto mais importante de toda essa investigação: criar a consciência de que todos nós estamos sujeitos à desorientação espacial, até os astronautas. E as redes de segurança existem para se mitigar esse risco, entre elas a não operação em aeroportos abaixo dos mínimos. Mas o que é essa desorientação espacial? O nosso corpo consegue permanecer orientado, ou seja, em pé e equilibrado, ou andando na rua, por conta de 3 coisinhas importantes que a gente tem: a nossa visão, o nosso sistema auditivo e sensores que existem em nossa pele, músculos e tendões e essas coisas. 80% do nosso equilíbrio vem da visão. A gente olha para frente, vê o horizonte e sabe que está reto ou inclinado. 10% do equilíbrio vem do nosso sistema vestibular, que simplisticamente é tipo um nível de bolha que a gente tem no ouvido. Apesar de ser apenas 10%, quando a gente perde o sistema vestibular, já não consegue nem se equilibrar direito. Vocês já viram uma pessoa com crise de labirintite, por exemplo? Eu tenho. Pois é. Os outros 10% são sensores na pele, nos músculos, nos tendões, que sentem esforços, pressões e etc. Com tudo isso funcionando bem, a gente consegue se equilibrar andando, dentro de um ônibus, no metrô e tudo mais. Aí a gente consegue se equilibrar. Só que quando a gente vai voar, o sistema inteiro fica bem zoado. Porque em voo, a gente tem movimentos em 3 eixos diferentes, que é diferente de quando a gente está aqui na Terra, que são 2 eixos apenas. Então, a perda de qualquer um dos sistemas sensoriais causa uma grande confusão no nosso cérebro. É por isso que as pessoas sentem a turbulência no avião muito mais forte do que o que ela realmente é. E sentem as curvas e subidas muito mais pronunciadas do que elas realmente são. Quando um piloto opera seu avião sob as regras de voos visuais e ele perde a referência visual, 80% da orientação foi embora. Então, 100% da sua orientação passa a ser controlada por apenas 20% dos seus sensores. E o ouvido já é comprometido por natureza em voo, por causa desses 3 eixos que eu falei. Então, na prática, é o seguinte: seu ouvido está mandando uma informação errada para o seu cérebro, junto com os outros sensores da sua pele, que está sentindo força G e tudo mais. E a única coisa que poderia corrigir essas sensações erradas que estão indo para o seu cérebro seria a sua visão. E como você não tem visibilidade, o seu cérebro passa a construir uma ilusão de equilíbrio extremamente falsa do que está realmente ocorrendo. Sobram, então, os instrumentos para ajudarem os pilotos. Mas Paraty não opera por instrumentos. Eu simplifiquei bastante, tá, essa questão da desorientação espacial, tá, pessoal? Existem fatores que agravam ainda mais a desorientação. Por exemplo, curvas com cargas acima de 1G e também a ilusão visual de terreno homogêneo, que ocorre em voos sobre a água, que é exatamente o caso, o piloto estava fazendo uma curva de grande inclinação e o terreno estava homogêneo. Sem falar que ele estava com alta carga de trabalho, ele não tinha um copiloto para auxiliar e também estava abaixo dos mínimos de visibilidade. Um outro fator para se operar lá em Paraty apenas de maneira visual é justamente o ajuste do altímetro, o que indica a altitude do avião. Como não existe estação meteorológica lá em Paraty, os dados de pressão, como eu falei, vêm lá de São José dos Campos. E isso pode causar uma diferença de até 36 metros, aí uns 120 pés. Tem um detalhe interessante também. Para tentar a segunda aproximação, o piloto baixou o trem de pouso, como ficou gravado. Mas a aeronave foi encontrada com o trem de pouso na posição recolhida, bem como a manete do trem na posição para cima, o que indica que o piloto iria descontinuar também a segunda aproximação. Ele se desorientou espacialmente, para vocês terem uma ideia de como o tempo estava ruim em Paraty naquele dia. Essas imagens aí, elas mostram as condições um pouco depois do acidente. Nem é possível ver o litoral, moçada. A investigação também determinou que havia uma cultura péssima do grupo de donos de aviões que pousavam lá em Paraty, possivelmente por desconhecimento dos requisitos mínimos de operação lá naquele aeródromo.
eles valorizavam os pilotos que efetuavam o pouso mesmo em condições meteorológicas adversas. E vai além. A recorrência de acidentes naquela região, com características comuns ao acidente que está sendo investigado, esse do Teori Zavascki, demonstra que tal cultura existia há vários anos, sem que houvesse uma conscientização por parte de pilotos e operadores. Então, que esse vídeo ajude os operadores a entenderem que a operação segura depende de critérios desenvolvidos por grupos de segurança de voo. Se não dá para ir, é porque não dá. Vai. Não vai. O que fica de aprendizado nessa videoanálise aqui? Tem lugar para ser corajoso e tem lugar para não ser corajoso. Não é pilotando um avião, um helicóptero, que você tem que ser o corajoso. Eu não estou enxergando, mas eu vou conseguir. Não existe isso. Você está colocando vidas em jogo, inclusive a sua. Agora, se você é um lutador de boxe do UFC, aí você subiu no ringue e tem outro cara com 2 braços, 2 pernas, forte também, que nem você, aí aquele lugar é para você ser corajoso e enfrentar. Que ali ou a sua mãe chora ou a mãe do outro quer apanhar. Agora, no comando de um avião, pilotando uma moto que seja, pilotando um carro na madrugada, não é lugar para ser corajoso, tem que ser prudente. E fica claro, né? Teve nada de crime político aí. Era o relator da Lava Jato, ficou muito sinistro, né? Porque, pô, do nada o cara morre, né? A Lava Jato de vento em popa e evoluindo, né? Um impeachment da Dilma consumado, o Lula indo para a cadeia por conta da Lava Jato, aliás, as investigações que eu acho que foram completamente pertinentes e necessárias, e depois que o Sérgio Moro saiu da cadeira de juiz, anularam todas as condenações do Lula, equivocadamente, cometeu crime, tinha que pagar, ficou tanto que ele ficou preso tanto tempo. Você acha que se o Lula ficasse preso tanto tempo injustamente, ele não ia prender todo mundo? Ele tá tentando prender um monte de gente aí. Mas você acha que ele ia ficar de boa? Ele aceitou, ele sabe onde ele errou. Ele sabe. Não tem um anjo na política ali. Não temos um anjo no trono da presidência. Tá? E que bom que ele não está cometendo mais até então nenhum dos crimes que foram cometidos lá atrás. Que assim seja. Mas então tá aí. No caso do Teori Zavascki, 18 de janeiro de 2017, mais uma tragédia cometida por um ser humano inconsequente que estava ao manche de uma aeronave. Bom, gostou? Curta, compartilhe, quero o seu comentário aqui. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.